A escuridão da caverna engolia tudo, exceto o som cortante do vento que ecoava pelas rochas milenares do Monte Horeb. Uma mão trêmula emergiu das sombras, segurando uma capa esfarrapada contra um rosto devastado pela jornada. Apenas os olhos eram visíveis, vazios, sem esperança, espelhos de uma alma que havia tocado o fundo do desespero. O homem que outrora desafiara reis e fizera fogo descer do céu, agora jazia quebrantado, sussurrando com voz rouca: "Basta, Senhor, toma agora a minha vida." A tempestade se aproximava no horizonte, mas a maior tormenta rugia dentro do coração do profeta solitário. Como chegara até ali o homem que derrotara 850 profetas falsos? Como o guerreiro de Deus se transformara num fugitivo desejando a morte? A resposta jazia 24 horas no passado, nos corredores de mármore do Palácio Real de Samaria, onde o ódio ganhara forma na figura majestosa e sinistra da rainha Jezabel. O sol matinal de Samaria rapidamente se tornara sombrio quando os mensageiros a cavalo galoparam pelas ruas empoeiradas, espalhando terror com cada batida de casco. Soldados marchavam com lanças e escudos reluzentes, enquanto crianças corriam assustadas pelas ruelas estreitas e comerciantes fechavam suas tendas apressadamente. Israel, 860 anos antes de Cristo, era uma nação dividida entre dois deuses, equilibrando-se perigosamente entre a luz e as trevas que disputavam cada alma. No coração dessa batalha espiritual, uma mulher caminhava pelos salões do poder como predadora enjaulada. Jezabel, rainha de Israel, movia-se pelo salão do trono com passos que faziam suas joias tintilar ameaçadoramente. Suas vestes reais tremulavam a cada movimento calculado, enquanto seus olhos flamejavam com ódio purificado pela humilhação sofrida no Monte Carmelo. Com um gesto violento, quebrou um vaso de ouro contra o chão de mármore, e o som ressoou pelo palácio como trovão, prenunciando tempestade. 450 profetas de Baal, mortos por um só homem. Sua voz venenosa ecoava pelas colunas antigas, carregando uma promessa sinistra que faria o sangue de qualquer mortal gelar nas veias. O rei Acabe observava em silêncio, intimidado pela fúria de sua esposa, enquanto ela pronunciava as palavras que mudariam o destino do profeta. Assim me façam os deuses e outro tanto me acrescentem, se amanhã, a estas horas, não fizer eu com a vida de Elias, como foi feito com a vida de cada um deles. A ameaça ecoou pelos corredores do poder, estabelecendo um prazo mortal de 24 horas. Nas estradas empoeiradas que levavam para longe de Samaria, Elias caminhava com passos determinados, ainda carregando o fogo da vitória no Carmelo, mas uma primeira sombra de dúvida começara a cruzar seu semblante. As sementes da crise interna haviam sido plantadas. O deserto de Judá recebia o profeta fugitivo com seu silêncio implacável e calor sufocante. O sol vermelho-sangue se punha no horizonte distante, pintando as dunas com tons de morte e melancolia, enquanto Elias arrastava os pés por sobre a areia que queimava mesmo através de suas sandálias desgastadas. Suor e lágrimas se misturavam em seu rosto empoeirado, quando ergueu os olhos ao céu e murmurou sua primeira oração carregada de dúvida. Senhor, onde estão aqueles que clamaram teu nome no Carmelo? Onde estão os que viram teu fogo descer do céu? O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Sob a sombra escassa de uma árvore de zimbro solitária, única companhia na vastidão árida, Elias encontrou seu santuário da quebra. A luz dourada filtrava-se através dos galhos ressecados, criando padrões de luz e sombra sobre o rosto do homem que começava a desmoronar por dentro. Ali, naquele último refúgio antes do colapso completo,
O profeta de Deus ajoelhou-se sobre a areia quente e deixou que as palavras mais sombrias de sua alma encontrassem voz. Eu não sou melhor do que meus pais. Basta, Senhor, toma a minha vida. E desabou prostrado enquanto a câmara celestial se afastava, revelando sua figura insignificante contra a imensidão do deserto. 40 dias e 40 noites se seguiram numa jornada épica rumo ao Monte Horeb, a montanha de Deus. Cada amanhecer trazia sol escaldante que encurtava sua sombra até desaparecer ao meio-dia. Cada anoitecer o encontrava bebendo preciosamente de nascentes escassas e dormindo sobre pedras geladas, sob estrelas que pareciam testemunhas silenciosas de sua agonia. Sua barba crescia selvagem, suas roupas se desgastavam em farrapos, mas seus pés continuavam caminhando, sempre caminhando, numa progressão dolorosa do desespero para uma determinação sombria. Seguia os mesmos caminhos de Moisés, carregando o peso de uma tradição que se estendia através dos séculos, buscando na solidão do deserto a purificação que só vem através do sofrimento. O Monte Horeb se erguia majestoso contra o céu, suas pedras antigas guardando segredos de revelações passadas e promessas futuras. Aqui Moisés ouviu tua voz, murmurou Elias, tocando as rochas sagradas com reverência. Aqui recebeu tua lei. Se ainda falas, Senhor, fala. A caverna que o acolheu era mais que abrigo físico. Era santuário apartado do mundo, onde a luz solar criava padrões divinos nas paredes rochosas e o eco natural amplificava tanto o silêncio quanto as palavras. Ali, no ventre da Montanha Santa, o profeta se preparou para um encontro que mudaria não apenas seu destino, mas sua compreensão sobre a natureza de Deus. A voz que reverberou pela caverna não era humana. Vinha das profundezas da própria criação, como trovão distante ecoando pelas rochas milenares. Que fazes aqui, Elias? A pergunta simples carregava o peso de eternidades, penetrando até os recônditos mais íntimos da alma do profeta. Elias cobriu instintivamente o rosto, reconhecendo a presença que fazia os cabelos de sua nuca se arrepiarem. E então explodiu numa catarse emocional que havia sido represada por dias de solidão e desespero. Como represa rompida, as palavras jorraram de sua garganta. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Seus punhos se cerraram, seu corpo tremeu, e cada palavra ecoou pela caverna antes de morrer no vazio. A litania do abandono percebido se derramou em ondas crescentes de emoção, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Cada acusação trazia à mente imagens dolorosas de altares profanados e servos de Deus massacrados, enquanto sua voz crescia até atingir o ápice do desespero. E só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. O grito final ecoou pelas paredes rochosas. Depois, lentamente se desvaneceu, deixando apenas o silêncio pesado que segue grandes revelações. Por um momento eterno, profeta e criador compartilharam a quietude que precede transformações profundas, enquanto lágrimas de exaustão emocional rolavam pelo rosto barbudo de Elias. Então veio o comando que mudaria tudo. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. A instrução carregava autoridade absoluta, mas também promessa implícita de revelação. Elias se ergueu lentamente, suas pernas trêmulas da jornada e do jejum, e caminhou hesitante rumo à entrada da caverna. A transição da penumbra interior para a luz externa simbolizava uma passagem espiritual mais profunda. Estava prestes a testemunhar uma demonstração divina que redefiniria sua compreensão sobre como Deus se manifesta no mundo. O ar ao redor da montanha começou a se agitar, carregando consigo a eletricidade que antecede milagres. O primeiro fenômeno chegou como vendaval sobrenatural, que varreu a montanha com força inimaginável.
Rochas centenárias foram despedaçadas como gravetos, árvores seculares arrancadas pela raiz e lançadas aos abismos. Elias se agarrou desesperadamente às rochas da entrada da caverna, sentindo o vento cortante açoitar seu rosto e ameaçar arrastá-lo para a morte. O som era ensurdecedor, como se toda a atmosfera terrestre tivesse se transformado em instrumento de destruição. Mas quando o silêncio finalmente retornou, uma voz clara ecoou em seu espírito. Porém, o Senhor não estava no vento. A primeira lição havia sido dada. Mal havia se recuperado quando a própria terra começou a tremer violentamente sob seus pés. O terremoto fez a montanha sagrada dançar como folha ao vento, rachando o chão em fendas profundas e enviando pedregulhos rolando encosta abaixo num estrondo que parecia o fim do mundo. Elias lutou para manter o equilíbrio enquanto a realidade sólida ao seu redor se transformava em caos líquido. Certamente, pensou, o Deus que dividiu o mar e fez tremer o Sinai se manifestaria nesta demonstração de poder sísmico. Mas, novamente, a voz interior sussurrou a verdade surpreendente. O Senhor não estava no terremoto. A segunda lição expandiu sua compreensão. Quando as chamas sobrenaturais começaram a lamber as rochas ao redor da caverna, Elias teve certeza de que finalmente presenciaria a manifestação divina. O fogo dançava contra a pedra antiga com cores impossíveis, gerando calor tão intenso que o forçou a recuar para o interior da caverna. Suas expectativas se elevaram ao máximo. Este era certamente o Deus de Abraão, o fogo que consumiu o sacrifício no Carmelo, a glória que queimou a sarça sem consumi-la. O espetáculo visual era de tirar o fôlego, uma sinfonia de luz e energia que transcendia a experiência humana comum. Mas pela terceira vez, a mesma verdade desconcertante ecoou em sua alma. O Senhor não estava no fogo. Então veio o súbito silêncio absoluto, cessação completa de todos os fenômenos que haviam sacudido a montanha. Nem vento, nem movimento sísmico, nem crepitar de chamas. Apenas quietude perfeita que parecia carregar mais peso que toda a demonstração anterior de poder. Nesse silêncio eloquente, Elias sentiu seu coração se aquietar, preparando-se para algo que transcendia suas expectativas e experiências passadas. Foi então que ouviu, ou melhor, sentiu, a voz mansa e delicada, um sussurro quase imperceptível que carregava mais autoridade que vendavais, terremotos e fogo combinados. O reconhecimento foi instantâneo. Esta era a verdadeira presença, mais poderosa em sua suavidade do que toda demonstração espetacular anterior. Com reverência profunda, Elias cobriu o rosto com sua capa esfarrapada, sabendo que estava na presença do Santo dos Santos. A pergunta veio novamente, mas agora não carregava peso de julgamento, mas convite ao diálogo. Que fazes aqui, Elias? Desta vez, sua resposta ainda portava dor, mas também nova rendição, abertura ao direcionamento divino que viria. E então chegou a revelação que mudou tudo. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000. O número ecoou na mente de Elias como trovão distante trazendo chuva após longa seca. Seus olhos se encheram não de desespero, mas de esperança que retornava lentamente, como amanhecer após noite interminável. 7.000. Eu não estou sozinho. O sussurro saiu de seus lábios como oração de gratidão. O paradigma havia mudado completamente, de isolamento para comunhão invisível, de último soldado para parte de exército escondido. A nova comissão veio com clareza. Vai, volta pelo teu caminho, acompanhada de tarefas específicas e propósito renovado. Havia trabalho a ser feito, reis a ungir, sucessor a preparar. A descida da montanha foi jornada de ressurreição espiritual. Seus passos agora tinham direção clara. Postura ereta substituía os ombros curvados pelo desespero.
e a luz dourada do amanhecer banhava seu rosto transformado. A silhueta do profeta contra o horizonte dourado simbolizava nova jornada começando, enquanto o sol nascente dispersava as trevas tanto físicas quanto espirituais. O homem que subira a montanha buscando morte, desceu carregando vida renovada e missão restaurada. Há momentos em nossas vidas quando a presença de Deus não vem no espetacular que esperamos, mas no sussurro que não antecipamos. Quando nos sentimos completamente sozinhos em nossa fé, quando o barulho do mundo parece abafar a voz divina, descobrimos uma verdade transformadora. Ele não está no vento forte da opinião pública que tenta nos derrubar, nem no terremoto das crises que abalam nossas estruturas, nem no fogo das perseguições que nos ameaçam. Aprendemos que Deus habita na voz mansa e delicada, sussurrando ao nosso coração a promessa que mudou a vida de Elias e pode mudar a nossa. Você não está sozinho. Quando enfrentamos nossos momentos de caverna, quando a solidão espiritual nos oprime, recordemos que existe um exército invisível de fiéis que permanecem firmes, joelhos que não se dobram aos Baals modernos, corações que ainda pulsam pelo reino de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.